Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler, meus irmãos, versículo 25. Tá? Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora vamos ler o capítulo 11, como eu falei para vocês, e vamos ler a partir do verso 33, os 3 últimos versículos, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que neste momento o Senhor fale conosco, nos dirija pelo Espírito Santo neste estudo, nos instrua para entendermos bem a palavra do Senhor e sermos edificados, Pai Celestial. Perdoe nossas faltas, nossos pecados e nos conceda, Senhor, a graça de realmente conhecermos mais, amarmos mais, obedecermos mais. Seu nome seja louvado, que nós sejamos grandemente abençoados, em nome de Jesus Cristo. Oramos com perdão dos nossos pecados, Senhor Cristo. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Meus irmãos, neste domingo, dia do Senhor, quero encerrar a nossa série sobre a prática do bem. Então, quero fazer 2 estudos, ainda, agora de manhã e à noite, com a misericórdia do Senhor nosso Deus. Fechando o nosso assunto. Claro que muita coisa teria para falar ainda, é um assunto vastíssimo. Toda a nossa vida, na verdade, se resume em praticar o bem, resultado da vida cristã. Mas isso vai ser um estudo para toda a vida mesmo. Vou continuar falando desse assunto, na verdade, em todas as pregações sobre viver para o Senhor, praticar o bem. Mas eu quero encerrar a série, tratando agora de manhã sobre um pouco da questão da cosmovisão cristã, da questão das cosmovisões, E à noite, pela graça de Deus, nós vamos continuar a tratar de outros aspectos, finalizando o nosso assunto, nosso tema. Eu comecei com esses 2 versículos porque eles apresentam para nós, esses 2 trechos, na verdade, apresentam para nós as 2 cosmovisões básicas da humanidade. Não existe mais que 2, na verdade, nesse certo sentido. É claro que existem cosmovisões e cosmovisões, mas no sentido mais geral existe somente 2, porque as demais cosmovisões, elas se resumem em uma, Existe, na verdade, 2. Quais são? A cosmovisão cristã e a cosmovisão não cristã. Como eu acabei de dizer, existem muitas cosmovisões, as pessoas elas têm, cada uma tem a sua, mas aquelas pessoas que não são cristãs, elas estão nessa grande cosmovisão geral da cosmovisão não cristã, porque os princípios dela são muito gerais e acabam atingindo todas as pessoas que não têm conhecimento de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta o versículo 23 que eu li com vocês, versículo 25 do capítulo 1, Paulo diz assim: eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Temos falado muita coisa sobre a prática do bem, e nós já temos falado que existe uma diferença fundamental entre o cristão e o não cristão, e a diferença é teológica. Lembra que eu tenho falado sempre para vocês,
é sempre a questão teológica. Procurei mostrar durante todos os estudos que o cristão é o único que pratica o bem, porque o cristão ele faz tudo para a glória de Deus. E essa é a essência de praticar o bem, né? É fazer tudo em honra e glória de Deus. O que o não cristão não faz, não pode fazer, porque ele faz para um ídolo, ele faz para outras coisas e não para Deus, ele faz para a criatura. E eu disse para vocês que essa prática do bem envolve aspectos físicos, materiais, emocionais, sociais e espirituais, né? E que esses aspectos físicos, materiais, emocionais e sociais, ele desemboca no aspecto espiritual. Quer dizer, o cristão, ele protege a vida do próximo, respeita a propriedade do próximo, ele respeita o nome do próximo e ele é usado também ali para consolar as pessoas que estão em volta de si, então as questões aí emocionais. E ele faz tudo isso em honra e glória a Deus, para servir ao Senhor. E fazendo isso, ele então revela Deus para as pessoas. Ele revela Deus quando ele prega o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Então ele revela a palavra, o Evangelho, Cristo Jesus, por meio exatamente das suas palavras, pregando, anunciando o Evangelho, mas a vida toda dele é um anúncio. Jesus disse que ele é sal e que ele é luz, né? Mas eu disse para vocês também que isso envolve o aspecto mental, isso envolve o aspecto da reflexão, da meditação, que existem dois tipos de meditação, de reflexão, e que o cristão ele tem uma meditação baseada nas Escrituras Sagradas, baseada na Palavra de Deus, baseada no que o Senhor Jesus Cristo realmente tem revelado para ele. Enquanto que o não cristão, ele segue o pensamento de Eva, ele raciocina de acordo com Satanás. A cosmovisão, ela tem a ver com isso, e ela tem a ver com um princípio geral, que é o que está dentro do homem, o coração do homem, aquilo que a Bíblia chama de coração. Mas deixa eu explicar para vocês primeiro o que é cosmovisão. Se vocês forem olhar esses dois textos aqui, quando o apóstolo Paulo diz: eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ele está falando aqui que os homens, eles honram a criatura em lugar do Criador. Isso tem a ver com a maneira como eles olham essas coisas, esses entes, né? Então, quando ele olha para a criatura, ele vê a criatura não como criatura, mas ele vê a criatura como um Deus. Ele adora a criatura, ele honra a criatura, ele serve a criatura. E Deus, quando ele pensa em Deus, quando ele reflete sobre Deus, o Criador, ele não adora, ele não serve. Então vejam que ele tem uma visão das coisas, ele tem uma visão de Deus, da pessoa de Deus, ele tem uma visão de toda a criação de Deus, e é uma visão equivocada, é uma visão distorcida, porque ele inverte. Então, ele adora a criatura e não adora o Criador. É assim que ele vê, é assim que ele analisa, é assim que ele enxerga o mundo, o cosmos. Já o cristão, conforme Paulo ele mostra aqui, a carta de Paulo, já falei isso aqui inúmeras vezes, as cartas de Paulo se dividem em doutrina e prática, e nesses capítulos, nesses versículos que nós lemos, é o encerramento da parte doutrinária da carta aos Romanos, que Paulo apresenta a Cristo, o pecado, Cristo, a justificação pela fé, a santificação. Ele fala de vários assuntos, é a carta mais sistemática das Sagradas Escrituras, né? E ele encerra com louvor. Então, Paulo não é um teólogo frio, acadêmico, que fala das coisas de Deus como uma palestra, como alguém que está dando uma aula, mas ele fala com emoção, com coração, com alegria,
E ele, na medida que ele vai meditando nessas verdades, ele vai, na verdade, meditando no próprio Deus, porque Deus que fez isso, Deus que salvou as pessoas, ele e os eleitos em Cristo Jesus. Portanto, Paulo encerra, quando ele acaba de falar da eleição, da misericórdia, e ele está falando aqui de Israel, mas no finalzinho, sobre a salvação dos israelitas e dos não israelitas, gentios israelitas, ele então encerra falando da profundidade da sabedoria de Deus, falando do como o Senhor é glorioso, e ele então diz assim no último versículo: dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo tem uma visão então desse Deus glorioso, através da revelação em Cristo, que ele vinha discorrendo por toda a carta aos Romanos, e isso leva ele a entender esse Deus e a glorificar esse Deus. Ele tem uma explosão de louvor e de alegria aqui na carta. Ele encerra essa parte doutrinária louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele inicia a parte prática da carta falando também de culto, Muito interessante. Vamos ler aí o capítulo 12, versículo 1, em que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que, irmãos? O vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que coisa, Paulo vai discorrer agora sobre a vida prática do dia a dia como um culto. Então esse Deus revelado na doutrina é um Deus que vai ser cultuado na vida prática. Doutrina e prática são coisas que estão casadas, porque na doutrina eu conheço Deus, e a minha prática, no meu dia a dia, na minha vida, eu vou viver em culto a esse Deus conhecido na doutrina. Paulo vai falar de todo tipo de coisa, de todo tipo de relações nas suas cartas, do dia a dia. Por exemplo, no capítulo 13, aqui mesmo em Romanos, convido os irmãos a olharem comigo, ele diz assim no versículo 1, capítulo 13, verso 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Veja só, ele diz, olha, nós devemos respeitar as autoridades, devemos respeitar os magistrados civis, nós devemos respeitar os governantes. Qual o motivo que Paulo dá? Mais uma vez, o motivo é teológico. Ele diz assim: porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, assim Paulo vai sempre relacionar tudo, toda a nossa vida. Por que eu tenho que respeitar o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da cidade, os juízes, os policiais, todos aqueles que estão em posição de autoridade? Por que eu tenho que respeitar os meus pais, que são autoridade da minha família? Por que eu tenho que respeitar o meu patrão, que é autoridade lá no meu trabalho? Por que eu tenho que respeitar as autoridades? Por causa de Deus. Porque Deus, Ele instituiu essas pessoas, Ele colocou essas pessoas nessas posições. Deus quis assim, isso é para o bem social, Ele ordenou essas coisas. Então, eu vou fazer isso. Veja, isso, você vai ver isso uma constante no argumento de Paulo, de Pedro, de João. Toda vez que eles falam, que eles tratam da nossa obediência, da nossa vida prática, do nosso dia a dia, de amanhã, quando vocês forem lá para o trabalho de vocês, agora que vocês voltarem lá para a casa de vocês, tudo isso deve ser relacionado a um culto que nós todos devemos prestar ao Senhor nas nossas práticas em relação a todas essas coisas costumeiras, diárias, do dia a dia, enfim, seja em relação com as autoridades, com os nossos pais, com as esposas, esposos, com o dinheiro, com tudo. Com tudo. Isso é cosmovisão. Vamos então explicar aqui. Existem duas cosmovisões básicas. Os não cristãos, eles não fazem isso que eu acabei de dizer aqui. Eles fazem o que está lá em Romanos 1. Eles, em vez de fazer as coisas para Deus, eles fazem para a criatura. Eles são idólatras.
Eles servem ídolos. Cosmovisão é a maneira como eu enxergo as coisas. É o óculos que eu uso para enxergar as coisas. É o óculos interpretativo do mundo, de tudo que está em volta de mim, de todo o universo, de toda a existência, de tudo que está em volta de mim. É como eu interpreto o mundo. Isso é cosmovisão, é como eu vejo o mundo, como eu enxergo o mundo. É o óculos, é a minha interpretação do mundo. Existem duas. Ou eu olho para o mundo como cheio de divindades, a criatura, eu estabeleço na minha vida, e aí cada um tem um Deus, mas no resumo tudo é idolatria. Eu estabeleço algum aspecto da sociedade, da realidade, da criação, alguma criatura como um Deus. Tem gente que adora pai, tem gente que adora mãe, tem gente que adora o Estado, tem gente que adora o dinheiro, tem gente que... Enfim, mas seja o que for. Existe a cosmovisão não cristã. A cosmovisão não cristã é quando eu olho para a criatura, eu estabeleço alguma criatura, algum aspecto da realidade e coloco acima de tudo e vivo para aquilo. É o meu Deus. E eu vejo o mundo nesse sentido. O meu Deus, eu enxergo o mundo com essa interpretação idolátrica e eu sirvo a este Deus que eu elegi, que eu estabeleci, a criatura. O cristão, ele não faz assim. O cristão, ele olha tudo como criatura, criação. Ele olha todas as coisas como criação de Deus, divina, estabelecida por Deus, inclusive os governos, como nós vimos aqui. E ele, então, vê Deus unicamente como objeto da adoração, como Deus. Aqui nós temos, então, o quadro da realidade e da irrealidade, né? Da sanidade e da loucura. Por quê? Porque, na verdade, nós podemos dizer que todo ímpio, ele é insano, ele é louco no sentido espiritual. No sentido em que ele não vê as coisas como elas realmente são. Porque a partir do momento, irmãos, em que eu vejo este celular, o meu dinheiro, qualquer coisa, ou você como um Deus, eu estou enxergando as coisas equivocadamente, eu estou vendo as coisas erradas. A partir do momento em que Deus, o Criador de todas essas coisas, e aquele que enviou o Senhor Jesus Cristo, o Redentor, não como Deus, mas eu desprezo a Ele, eu estou vivendo numa loucura, eu não estou enxergando a realidade como realmente ela é. Eu estou torcendo a realidade, eu estou mudando as coisas. Então, a cosmovisão ímpia, ela é uma cosmovisão insana, louca, distorcida, ela distorce a realidade, ela vê as coisas como realmente elas não são. Então, o homem raciocina, o homem pensa no mundo assim, dessa forma, dessa maneira. Mas o cristão não. O cristão, ele vê as coisas como realmente elas são. Ele trata o dinheiro dele, ele trata a casa dele, a esposa trata o marido trata a esposa, os pais tratam os filhos tratam os pais, como que eles são. O filho trata seu pai como pai, não como Deus. O pai trata seu filho como filho, não como Deus. O empresário trata o seu dinheiro, os seus bens como o que ele é, como bens, como dinheiro dados por Deus. Os cidadãos olham para os governos, para as autoridades, nós estamos em ano de eleição, eita, e agora vai ser testado muito a cosmovisão cristã. Quem é que realmente tem uma cosmovisão sobre os políticos, né? Esse ano vai ser um teste. Essas brigas aí que a gente vê na rede, desse, daquele, a favor desse, a favor daquele, a briga, o ódio, a raiva, a polarização, isso mostra muito da idolatria do coração, né? Mas o cristão, ele olha os candidatos que estão aí, a política, a eleição, como isso, como são, como candidatos, como homens, não como deuses, não como a nossa esperança, esse ou aquele é a minha esperança. Não, o cristão não espera dessa gente aí. Ele vê tudo como é, como a realidade, como aquilo que realmente são criaturas postas por Deus e que têm que ser vistas como criaturas. E ele olha tudo
Ele julga tudo pelo crivo da divindade, teologicamente, pela revelação que ele tem de Deus, como Paulo faz aqui, relacionando tudo com Deus, ou seja, ele é são de mente, de coração, ele entende as coisas, ele não é louco, ele vê as coisas como as coisas realmente são. Meus irmãos, essa questão, então, de enxergar o mundo, de olhar o mundo, de ver todas as coisas, ela tem uma raiz muito profunda. Não é algo meramente mental. Envolve a mente, envolve as demais faculdades humanas, a mente, as emoções, a vontade. Mas ela é algo ao qual a Bíblia chama de coração. Está relacionado ao coração. Vamos aqui, já que nós estamos em Romanos, vamos olhar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo, quando ele vai apresentar a humanidade, ele apresenta a humanidade de forma aqui bíblica, usando vários textos do Antigo Testamento, ele faz uma radiografia sobre a humanidade. A partir do versículo 10, ele diz assim, capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Olha só, né? Não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não temem a Deus. Eles não amam ao Senhor. Eles têm um problema enraizado na natureza deles. Aqui Paulo está falando da natureza humana. Do que a Bíblia vai chamar em outras partes, do coração. O que é o coração na Bíblia? O coração na Bíblia é a sede do homem. É a capital do homem. O provérbio diz, guarda o teu coração, porque do coração você tem as saídas da vida. Do coração procede todas as nossas faculdades. Eu penso de acordo com o meu coração. Eu sinto de acordo com o meu coração. Eu tenho vontade de acordo com o meu coração. O coração é o centro da minha alma, do meu ser, da minha humanidade. A Bíblia fala desse coração. A Bíblia fala que no coração do homem normal assim, não é normal na verdade, ele está anormal, né, por causa da queda, mas do homem natural, do homem depois da queda, acontece isso. Não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há, verso 18, temor de Deus. Os homens não temem a Deus. Os homens, desde Adão, entronizaram no seu coração ídolos. Os homens, no coração, não temem, não amam, não respeitam a Deus e são idólatras. O grande mandamento que Jesus Cristo resumiu, os 10 mandamentos em 2 mandamentos, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Amar a Deus desde o centro da sua vida, Deus reinar ali e Deus ser o Senhor, o centro. Deus é o centro. Deus não está meramente no centro, mas Deus é o centro. Deus reina e Deus é amado e todas as faculdades, os pensamentos, as emoções, as decisões, a volição, a vontade, tudo isso é voltado para Ele, dominado por Ele, é dedicado a Ele. Isso não acontece no homem natural. No homem natural, o que reina é o seu próprio ego. Ele é egocentrado, já falamos aqui. Ele vive de acordo com a autonomia que ele herdou de Adão e Eva. Ele vive autocentrado e ele estabelece ídolos de acordo com o seu próprio coração. E ele entroniza esses ídolos e ele serve esses ídolos agora. Portanto, é impossível que o homem ele consiga enxergar esse mundo, ele tenha uma cosmovisão sã, correta, porque o coração dele está dominado.
pelos ídolos, pelo pecado. Por isso que ele muda, voltando para Romanos capítulo 1, versículo 23, mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis. E do versículo 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Este homem que odeia Deus agora, e que serve ídolos, e que o coração dele é duro, é incrédulo, é rebelde, ele rejeita a palavra de Deus, ele rejeita a revelação de Deus. Deus se revela. O que Paulo vai mostrar aqui em Romanos é que Deus se revela. Deus se revela na criação. Vamos ler o versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu quê? Coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles conhece a Deus, porque Deus se revela na criação. Os atributos, a glória. O problema não é que Deus não se revele, o problema é que este coração, ele rejeita a revelação de Deus. Deus se revelou também, Deus lhes deu uma consciência, ainda que está manchada, mas essa consciência está lá. Ela é como um programa, usando agora um termo, mas nos nossos tempos, um programa que está lá, mas que está sendo afetado por vírus do pecado. E no capítulo 2, no versículo 3, diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios, versículo 14 do capítulo 2, que eu estou lendo agora, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, tendo eles a lei, para si mesmos são a lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Eles têm uma consciência. Deus colocou um padrão da lei neles. Esse padrão está sendo atacado pelo pecado, mas eles têm lá. Eles sabem que matar é errado. Eles sabem que roubar é errado. É um padrão que está da consciência, que está no coração de todos os homens. Mas esse padrão está sendo manchado, está sendo atacado pela rebeldia que está no coração, e até que eles vão, e tem pessoas que matam quase que completamente essa consciência, já não sentem mais nenhuma, não tem mais sensibilidade. Aquilo que eu falei agora para os irmãos aqui na classe de membresia, eles não têm mais sensibilidade da maldade dos seus atos, o coração está contaminado, mas está lá. Portanto, a consciência, a revelação geral na criação, o que eles veem, e na própria consciência, ela é negada, ela é abandonada, ela é afogada pela rebeldia do próprio coração. Mas nós temos também João capítulo 3, vamos olhar também agora, quando o Senhor Jesus Cristo fala da revelação especial. Revelação especial. Versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmãos, a luz é Jesus. Aqui Jesus está falando da revelação especial. É claro que Jesus está por trás, Jesus é a palavra, Jesus está por trás dessas outras revelações também. Mas aqui ele está falando da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória,
Mas os homens odiaram Jesus, não é isso que o Evangelho de João vai contar por toda a história de Jesus, que os homens odiaram a luz, porque a luz reprova eles e os homens não querem ser reprovados. Portanto, esse coração maligno, ele rejeita a revelação de Deus geral, na consciência, na criação, e especial no Senhor Jesus Cristo, e ele então se rebela. Se rebelando contra essa luz, o coração está em trevas, o coração está rebelado, o coração então vai, todas as faculdades humanas, repetir aqui, as emoções, as volições, a mente, o raciocínio, tudo isso estará contaminado e não vai funcionar direito. O homem não vai, então, olhar, ele vai olhar a vida, olhar a realidade e a cosmovisão dele, a maneira como ele olha, vai estar sendo contaminada por esse coração. Enquanto esse coração não for regenerado, enquanto esse coração não for transformado e não entrar no processo de santificação, né, o homem não consegue ver as coisas de maneira correta. O homem vai fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1. Ele vai enxergar a vida invertendo. Ele vai estabelecer uma criatura como Deus. E toda a vida dele vai girar em torno daquele Deus. E quanto o Senhor, Deus, ele vai rejeitar. Portanto, ele não vai ter uma visão correta do mundo. Ele vai viver, vai andar, vai trabalhar, vai casar, vai gerar filhos, vai fazer tudo, mas ele vai dedicar a vida dele, o dia a dia dele, coerentemente com essa cosmovisão idólatra. Ele vai dedicar tudo para o seu ídolo. O exemplo clássico das Escrituras, que eu já li tantas vezes aqui, é o exemplo de Caim. Não é? Vamos olhar agora Gênesis capítulo 4. Abra comigo também, por favor. Gênesis capítulo 4. Aqui nós temos a família de Caim, é o exemplo clássico nas Escrituras, meus irmãos, de pessoas que vivem numa cosmovisão ateia, idolátrica. Deixa eu lhes colocar aqui a questão do ateísmo, né? O que é o ateísmo? Ateísmo, existe dois tipos de ateísmo, basicamente, que eu quero mencionar aqui. Você já deixa a Bíblia aberta aí em Gênesis 4,16, enquanto eu vou explicando aqui essas coisas. No ateísmo, existem dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo teórico, que é aquele ateísmo, nós vemos muitas vezes nos que se denominam, autodenominam ateus. Essas pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus. E essas pessoas dão razões para que elas não acreditem em Deus, né? Ela diz, Deus não existe. E todo o raciocínio delas vai ser de acordo com esse ateísmo mesmo confessado, pensado, refletido delas. Consciente. Elas dizem conscientemente, não acreditam em Deus. Né? Mas existe um outro ateísmo que não é assim consciente. É o que nós chamamos de ateísmo prático. Esse ateísmo prático é daquela pessoa que ela não diz assim, eu não acredito em Deus. Ela não fala isso, ela até diz, não, eu acredito em Deus. Nós fomos sair por aí perguntando para as pessoas, a maioria vai dizer que acredita em Deus. Né? Porém, a vida inteira delas não é para Deus. Não é para Deus, é para o ídolo. Ela vive como se Deus não existisse. Ora, irmãos, vejam só, a partir do momento, lembrando ainda de Paulo, que o homem, ele adora a criatura em vez do Criador, ele está dizendo que o Criador não é Criador. Ele está dizendo que o Criador não é Deus. Portanto, ele vai viver de acordo com esse coração dele, que nega a realidade de Deus, na vida prática. E ele vai, então, olhando e tratando as coisas como ídolo. Ele vai eleger ídolos e tratar a criatura como ídolo e viver debaixo desse pensamento idolátrico. E com tudo isso na prática do dia a dia, quando ele vive para o dinheiro dele, só pensa em dinheiro. O Deus dele aí é o dinheiro, ou o filho dele, ou o que for. Na prática ele está dizendo, olha, Deus não é Deus.
Se você for perguntar para a pessoa, você acredita em Deus? Ah, acredito em Deus. Mas a prática, ele está mostrando que aquela confissão dele, que aquela crença mental dele é, na verdade, vazia. Porque é apenas uma crença sem efeito. Porque no fundo, ele não acredita, não. No fundo, ele despreza Deus. No fundo, ele não tem, Deus não existe. Eu não quero que Deus exista. Eu mato Deus dentro de mim. E eu vivo como se Deus não existisse. Aqui está uma família inteira assim. Família de Caim. Capítulo 4, versículo 16 diz: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ele concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Caim fundou uma cidade, a cidade de Caim. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu a luz a Jubal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também deu a luz a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e mãe de Tubal Caim foi Noema, e assim vai. E aí vocês conhecem, né? Lameque diz, faz uma canção dizendo que matou 2 homens. E diz, porque 7 vezes, versículo 24, Caim será castigado, Lameque 70 vezes 7. E em nenhum momento eles falam de Deus. Deus não existe. Eles cantam, eles fazem instrumentos musicais, eles tocam, eles têm fazenda, eles fazem obras de ferro, eles casam, se dão em casamento, eles fazem tudo isso, mas Deus não é mencionado. E a cidade de Caim, a característica é: eles vivem no ateísmo prático. Eles vivem como se Deus não existisse. Isso aqui é a cosmovisão do homem caído. Não se menciona Deus. Só vai mencionar Deus aqui nesse trecho, no versículo 26. Olha só. Que é outra família. É a família de quem? De Sete. Caim matou Abel. Aí depois nasceu Sete. Versículo 26. Vou ler o 25 e 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ele deu à luz um filho, chamou seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim matou. Eva falava de Deus, né? E aí diz que Sete também, de Sete, e a Sete nasceu também um filho, chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui está, irmãos, as 2 cosmovisões. Tem 2 famílias aqui, uma família de Caim, uma família de Sete. É na família de Sete que vai nascer aquele grande homem chamado Enoque, que nem morreu, né? Que ele viveu. Enoque andava com Deus. Olha as 2 cosmovisões, olha as 2 visões de mundo. Na família de Caim, Deus não existe. Na família de Sete, Deus existe. E Deus é honrado. E os homens, especialmente Enoque, anda com Deus e vive com Deus. São 2 realidades, são 2 visões de mundo completamente opostas, completamente diferentes. Nós temos aqui, portanto, a cidade dos homens, que é a cidade de Caim, e a cidade de Deus, que é a cidade de Sete. Apesar de que aqui não tem da fundação de uma cidade, não se menciona aqui. Mas eu quero usar a expressão de um teólogo antigo, né? A cidade dos homens, a cidade de Deus. Na cidade dos homens, Deus não existe. Eles casam, compram, vendem, eles têm dons, talentos, eles fazem negócio, eles são artistas, mas tudo isso fazem para os ídolos, para a glória deles mesmos e dos seus ídolos, e não para Deus. É o mundo aí fora, meus irmãos. É o mundo aí fora. Esse mundo se revela num ateísmo declarado,
que é o ateísmo dos ateus modernos, né? Que vocês encontram nas redes sociais, em canais de YouTube, em blogs, em publicações e nas universidades, em vários intelectuais modernos que defendem essas ideias. Mas existe um ateísmo talvez mais perigoso, esse é o mais comum, que é o prático. Isso, gente que está em igrejas tem esse ateísmo. Gente que se diz católica, gente que se diz protestante, gente que se diz dessa ou daquela outra religião. Eles confessam, eles falam de Deus, eles dizem que creem em Deus, mas o dia a dia deles, aí a separação entre o sagrado e o secular. Eu até comentei com vocês aqui aquela perguntinha que as pessoas fazem, né? O que você faz na sua vida secular? Né? Então, você tem uma vida da igreja e tem uma vida secular. Aí faz o compartimento, divide a vida. Então você tem uma vida de domingo e tem uma vida de segunda a sábado. Você tem uma vida na igreja e tem uma vida na sua família. Você tem uma vida na igreja, mas você tem uma vida no seu trabalho. Tem uma vida na igreja e nas suas diversões. Você separa isso, faz o compartimento da vida. Então, Deus é o Deus lá da igreja. Deus é o Deus que eu vou lá cantar, adorar, cultuar junto com os outros crentes. Mas a partir do momento que eu vou para a minha casa, aí eu faço o que eu quero. Aí eu vivo o meu ateísmo prático. Eu trato minha esposa, eu trato meu esposo, eu trato meus filhos, eu trato os meus negócios, eu trato a minha vida como se Deus não existisse. A minha vida secular. A minha vida é uma vida dedicada aos ídolos. Aqui eu sou cristão. Aqui eu falo em Deus. Aqui eu adoro, eu canto hinos. Mas lá fora, nem parece que eu acredito nele, porque eu não acredito. As pessoas que lidam comigo, não acontece com elas aquilo que está em Mateus capítulo 5. Para que veja as vossas boas obras e glorifique a quem? A vosso Pai que está no céu. Não acontece, porque elas veem a minha vida igualzinho. Quando eu vou para as redes sociais, é igualzinho. As mesmas formas de tratar a vida, de se exibir, de escrever, tudo igual. As mesmas ideologias, mesmo pensamento, mesmos ídolos. Tudo igual. Mas eu sou cristão. Irmãos, a cosmovisão, a ímpia, ela é extremamente, digamos assim, sutil em muitos aspectos, porque alguém pode até achar que tem uma cosmovisão cristã, mas cosmovisão cristã é a cosmovisão de Enoque. Enoque andava com Deus. Enoque andava na presença de Deus. O que é a cosmovisão cristã? Eu sou cristão não é só aqui. Eu sou cristão quando eu vou lá para casa agora. Eu sou cristão amanhã, quando eu for para o meu trabalho, quando eu for para a faculdade, para o colégio, quando eu converso com meus vizinhos. Eu sou cristão. Eu sou cristão quando eu vou lidar com o meu dinheiro, com meus bens, quando eu vou fazer planos. Não existe secular e sagrado. Tudo é sagrado. Tudo é para a honra e glória dele. Tudo é para Deus. Tudo é em honra a ele, para bendizer a ele. Quando Paulo fala até no governo, ele diz, porque Deus, quando Paulo fala do marido e mulher para o Senhor, quando Deus fala pais e filhos no Senhor, quando Paulo fala para os servos e empregados no Senhor, não tem essa divisão aqui eu sou cristão, lá fora eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Porque isso é como a visão do ímpio. O ímpio, ou ele é um ateu declarado, ou ele vive uma vida devassa mesmo, Deus não existe mesmo, não quero nem saber, eu vou ver a minha vida, eu vou viver como se Deus não existisse mesmo, ou ele é religioso. Ele é religioso, ele tem uma religião, ele tem uma roupa de domingo, ele tem uma fala de crente no domingo. Ele tem uma linguagem, uma postura do domingo. Mas aí lá fora, aí ele não é nada disso.
porque agora é a vida secular, agora é o meu dinheiro, é a minha família. Então, esse tipo de coisa, irmãos, mostra realmente a cosmovisão de uma pessoa. Mostra realmente como a pessoa vê o mundo, como a pessoa enxerga a realidade, como a pessoa enxerga todas as coisas. O ímpio, ele vive para a criatura e não para o Criador. Essas duas cidades estão no mundo. Nós temos a cidade de Babel, ou Babilônia, vocês conhecem a história, né? Que eles fazem uma torre. Vamos olhar aí Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do primeiro versículo, que diz assim. Gênesis capítulo 11, a partir do primeiro versículo. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, lançamos tijolos, queimemo-los bem, foi-lhes o tijolo por pedra, o betume por cal, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejam espalhados, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para fazer, para tudo que intentarem fazer. Eia, desçamos, confundamos a sua língua, para que não estendam uma língua do outro. Aí o Senhor dividiu. Senhor, a graça comum, porque a graça, o homem no pecado é isso, ele levanta uma torre, ele quer fazer grande o seu nome, ele quer construir impérios, e ele quer então fazer o mal. Vamos juntar escritura com escritura, e aí nós vamos chegar no ponto na nossa série, a prática do bem. A cosmovisão ímpia desembocará inevitavelmente na prática do mal. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que intento fazer. Deus restringiu aquilo ali, porque Deus revela-nos que o que acontece quando não há restrição é que os homens vão praticando coisas cada vez mais danosas a si e ao próximo. É a graça comum de Deus. Aqui no caso aconteceu com a divisão das línguas, né? Que só vai acabar no final de todas as coisas, mas aqui os homens se dividiram e essa divisão foi benéfica nessa situação. Mas o fato, meus irmãos, é que, como Paulo vai dizer em Romanos, eles vão praticar o mal. Quando nós lemos Gênesis, nós descobrimos que Gênesis é a história dos homens ímpios construindo a sua cidade e honrando a si mesmo, e honrando ídolos, e fazendo mal, e oprimindo, e matando, e destruindo. E nós estamos lendo agora os livros de Reis, nós vemos quanta maldade está ali, quanta maldade há no coração do homem. Portanto, essa cosmovisão ímpia, idolátrica, é a cosmovisão do ódio e da maldade. É uma cosmovisão ímpia que muitas vezes vem em nome de bem, dizendo que vai fazer o bem, dando bons motivos, dando razões. Os homens sempre raciocinam e dizem que vão fazer coisas boas, mas os seus pensamentos, o seu coração, como é idolátrico, como é egoísta, como é perverso, vai gerar males, irmãos. Vai gerar males. E aqui então nós temos que, neste mundo presente, nós temos as duas cidades. A cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade com a cosmovisão ímpia, louca, onde Deus não existe, seja declaradamente, seja na forma prática, a termo teórico ou prático, e a cidade de Deus, onde Deus habita com o seu povo, onde Deus reina, onde Ele é o Senhor, que é a verdadeira igreja. Que não é essa igreja do domingo só, não é essa religiosidade hipócrita que divide secular e sagrado, mas é a religiosidade da igreja verdadeira,
de Paulo, de Pedro, das cartas apostólicas, onde eles falam do culto como a vida. Aqui é o ápice do culto, aqui é a adoração maior, quando nós nos reunimos com o povo de Deus. Mas quando nós saímos daqui, nós vamos continuar cultuando. Existem essas duas cidades. A cidade dos homens vai levar a práticas cada vez mais perversas. Na cidade dos homens temos opressão. Temos o homem batendo na mulher, desrespeitando a mulher. Temos os governantes oprimindo o povo. Temos os ricos enriquecendo em cima dos pobres. Temos o racismo dos brancos contra os negros e assim vários outros tipos de racismo. Temos as divisões e divisões que existem na sociedade. Temos judeus se dividindo do gentio, gentio dos judeus. Temos os nacionalismos e todos esses ismos perversos. Nós temos todo tipo de opressão e de maldade. Temos a destruição. Temos o ódio contra a própria criação, a destruição do meio ambiente. Todas essas coisas tão faladas hoje, na verdade, irmãos, essas coisas têm uma origem e elas não vão ter a solução em discursos tão idólatras como os que provocam essas coisas. Toda cosmovisão ímpia, toda cosmovisão não cristã, ela vai resultar nisso, mesmo que diga que vai combater essas coisas. Toda perversidade, toda prática do mal, ela vem dessas coisas. Nós só temos uma solução, o Evangelho. E a igreja sendo sal e luz e mostrando outro tipo de vida. Quando nós temos aqui, por exemplo, meus irmãos, vamos olhar agora Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vemos uma igreja vivendo em amor, em prática do bem. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partiam pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Caíam na graça do povo, o povo via aquela vida diferente, vida de serviço, de amor. E Deus ia trazendo as pessoas. Veja, irmãos, eles tinham doutrina e tinham prática. Percebe aqui? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e viviam essa doutrina. E o povo lá fora olhava aquilo e ficava impressionado. E Deus ia trazendo para aquela igreja essas pessoas. Onde o cristianismo está funcionando, está tendo a prática do bem. Porque as pessoas estão fazendo tudo para Deus, tudo para a glória de Deus. As duas tábuas da lei. Se elas estão amando a Deus, elas estão amando o próximo. Elas estão servindo o próximo. Elas estão perdoando o próximo. Elas estão cuidando do próximo. Elas não estão oprimindo o próximo em nenhum sentido. Aí o marido vai cuidar da esposa. Aí a esposa vai auxiliar o marido. Aí os pais não vão irritar os filhos, mas vão ensiná-los na disciplina de demonstração do Senhor. Os filhos vão respeitar os pais. E assim por diante. O amor a Deus, a cosmovisão, a visão de Deus. Eu vou aguentar até os maus tratos e a opressão, porque eu não vivo mais para mim. Eu amo, eu perdoo, eu oro pelos inimigos. Tanta coisa que a gente podia falar, irmãos, e eu estou só sintetizando e resumindo. Mas um outro texto que eu quero ler com vocês e que mostra essa mudança de visão, de cosmovisão e da própria vida e do coração, que acontece na obra da regeneração, não é?
está em Efésios capítulo 2. Abra comigo também, por favor. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: uma grande coisa aconteceu quando o Senhor Jesus entrou na vida das pessoas. Antigamente os gentios olhavam para os judeus e olhavam para os judeus assim, como um povo rasteiro, povo medíocre. E os judeus olhavam para os gentios e diziam assim: olha esses aí, né? Esses não têm a lei de Deus, então eles também os desprezavam. Mas aí, quando vem o Evangelho, une gentio e judeu no mesmo corpo que é a igreja. Versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamados em circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez quantos irmãos? Derrubando a parede da separação que estava no meio. E na sua carne desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. Olha só: e vindo evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Sempre motivo teológico, percebe? A paz acontece porque pela cruz nos reconciliou a ambos os povos com o mesmo Deus, fazendo um corpo só. Na medida que nós amamos a Deus, irmãos, é como uma pirâmide. Deus está aqui em cima e você tem os seus próximos. À medida que nós amamos a Deus, nós estamos nos aproximando do nosso próximo, amando o próximo. A igreja se torna um corpo. Não importa se você é gentil ou judeu, se você é homem ou mulher, branco, negro, rico, pobre, essas coisas que dividem os homens, brasileiro, americano, tudo isso que divide os homens no seu orgulho, no seu pecado, e que gera todo tipo de maldade, tudo isso. Todos que são convertidos a Cristo se tornam um em Cristo. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no Gênesis, lembra? Homem e mulher. Tem papéis diferentes, tem trabalhos diferentes. Eu quero falar um pouco mais disso hoje à noite, né? Mas são todos a imagem e semelhança de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior ao outro. Ninguém é melhor que o outro. Ninguém existe para oprimir o outro, mas para servir o próximo, porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e em Cristo somos todos um só corpo. Na cidade de Deus acaba a prática do mal, que vem do egoísmo, do orgulho, da soberba, que gera todo tipo de maldade, de opressão, de perseguição. Os cristãos são de outra cidade, são de outro reino. Eles vão ao mundo levar esse evangelho da paz. Vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser odiados, mas eles não têm direito. Eu acho que foi Spurgeon que falou mais ou menos assim, o outro autor. O cristão não tem direito de odiar, de perseguir, de matar, de destruir, porque o cristão é de outro reino. Eu digo, o cristão é do reino do Rei da Paz, do Evangelho de Cristo. E ele leva esse Evangelho de Cristo aos outros. Mas eu quero encerrar, meus irmãos, hoje à noite, dizendo para vocês que tudo isso é obra da graça. Eu falei do coração bastante aqui, né? Lembra que Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É impossível o homem ver esse reino, participar desse reino, se não nascer de novo. O novo nascimento é uma obra da graça. Tudo isso que eu estou te falando aqui, essa é a mensagem da igreja, é isso que a igreja tem que levar para o mundo. Qual é a solução do mundo? Não é uma ideologia, não é uma filosofia humana, não é um sistema político. Porque todos esses sistemas, seja de que lado for, seja que está localizado mais de direita ou esquerda, e essas coisas são tão
tristes e ridículas que se comenta hoje, e se eleva tanto essa coisa de direita e esquerda como se isso significasse alguma coisa, e não significa absolutamente nada em termos cristãos, porque tudo é idolatria, seja de um lado, seja de outro. Isso, irmãos, nenhuma dessas coisas vai mudar o mundo e vai melhorar a nossa sociedade. Porque em todos esses lados, seja de um ou de outro, todo pensamento humano tem ídolos, irmãos. Toda cosmovisão fora do cristianismo é sempre ateia, é sempre idolátrica. Isso não é a solução para o mundo. Nós temos que levar para o mundo a verdadeira esperança do Evangelho de Jesus. E é esse o nosso papel aqui. Orando e pedindo ao Senhor, converta os corações. Mas o nosso papel é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós temos, portanto, que pregar. Que nós possamos, irmãos, fazer isso com as palavras, falando e mostrando que nós temos uma outra cosmovisão, que nós vemos o mundo como ele é, onde Deus é Deus e criatura é criatura. E nós estamos aqui para fazer o bem em nome dele, revelar a glória dele em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Pai, muito obrigado, porque nós estamos hoje aqui falando dessas coisas preciosas e importantes, que o Seu Espírito Santo possa nos instruir, nos iluminar e nos preparar cada vez mais, Senhor, para que nós compreendamos ao Senhor, amemos ao Senhor e sirvamos ao Senhor e não a nenhuma criatura, e assim revelemos a Tua glória ao próximo, fazendo o bem, amando o próximo, servindo, pregando, ensinando. Ó Senhor, nos usa pela Sua grande misericórdia para que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, agir assim, glorificar o Seu nome. Muito obrigado e abençoa esta série para que ela faça grande bem à nossa alma, como fruto desses estudos em nome de Jesus.